Bom dia! Hoje é 18 de agosto de 2024. Eu sou o Gelson Vieira. Eu sou a Carmen Matos, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos nesse domingo especial. Por quê? Por que que é especial esse domingo? Porque todo dia é especial, Isso aí, não é verdade? isso aí. E hoje a gente está falando sobre o capítulo 19. A fé transporta montanhas, não é verdade? Hum, esse É tema é muito, muito, muito muito interessante interessante. e reforça muito o que a gente ouve, né? Muito É, o que já está sendo relembrado para a gente de muitas formas, mas aí a gente constata que nada disso é novidade. estavam dizendo há mais de 2.000 anos atrás, É na verdade. verdade estavam dizendo até antes disso, É. e aí a gente vai tentar colocar aqui da forma que a gente leu e entendeu no Evangelho. A gente vai pedir para os nossos mentores estarem junto a nós, nos guiando, nos ajudando a perceber ainda mais os ensinamentos para que a gente possa levar no nosso dia a dia, que esses mentores preparem todo esse ambiente para que a gente receba esses ensinamentos de Jesus da melhor forma possível, né? E nós vamos começar o nosso evangelho, como a gente sempre faz, lembrando a todos de trazer a sua água, para que ela seja fluidificada nesse momento. E a gente vai fazer a oração que Jesus nos ensinou e depois a oração à Virgem Maria. Vamos lá? Pai Pai nosso nosso que que estás estais no no céu, céu, santificado santificado seja seja o o vosso vosso nome. nome, Venha venha a a nós nós o o vosso vosso reino. reino, seja Seja feita feita a a vossa vossa vontade, vontade, assim assim na na terra terra como como no no céu. céu. O O pão pão nosso nosso de de cada cada dia dia nos nos dai dai hoje. hoje, Perdoai perdoai as as nossas nossas ofensas, ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos perdoamos a a quem quem nos nos tem tem ofendido. ofendido. Não Não nos nos deixeis deixeis cair cair em em tentação, tentação, mas mas livrai-nos livrai-nos de de todo todo mal. mal. Ave Ave Maria, Maria, cheia cheia de de graça, graças, o o Senhor Senhor é é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres, mulheres, bendito bendito é é o o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Jesus, Jesus, rogai rogai por por nós, nós, os pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora hora de de nosso nosso desenlace, desenlace, que que assim assim seja. seja. Então, minha gente, a gente está falando do capítulo 19, que é a fé transporta montanhas. Nesse capítulo, a gente vai falar, quer dizer, o capítulo fala do poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, parábola da figueira que secou, e como a gente diz, a gente faz a primeira metade do capítulo no dia de hoje, e a gente faz a segunda metade do capítulo, e a gente nunca sabe onde é que a gente chega hoje, a gente tenta chegar até onde dá para chegar. A segunda parte a gente faz amanhã, segunda-feira, 8 horas, horário da Califórnia, meia-noite, hora do Brasil, para aqueles que estão sem sono, mas a gente faz presencialmente nesse grupo fraterno Chico Xavier, que é aqui em Torrance, na Califórnia, presencialmente. Então, se você tem amigo na Califórnia, lembre eles que né, a gente faz essa segunda parte do Evangelho, faz também três perguntas do Livro dos Espíritos e termina com 15 minutos finais, um Um passe, passe né, maravilhoso. maravilhoso. E hoje a gente vai falar Fé Montanhas, a gente vai ler aqui, tem vários trechinhos para Vamos dar ler. bom dia para todo mundo que está entrando. Olha, coisa boa, né? Tão cedo aqui, né? E no meio da tarde aí. Não, meio-dia, né? É Começo da meio-dia lá no tarde. Rio, no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Olha quanta gente linda. Tão bom ter a companhia de vocês. É tão bom poder estar fazendo parte desse hábito, né? E dessa Uhum. prática que é se conectar com essa energia tão maravilhosa que é a energia de Jesus e começar o dia assim. É Olha, verdade. bom E se dia, bom você, se dia! você quiser dar de presente a um amigo uma coisa que seja bem legal, você pode enviar esse nosso link para o amigo poder fazer a hora que ele quiser. Né? É uma boa A coisa. Cana tá Karina está perguntando se a gente conhece algum lugar de apometria em Torrance. Eu não conheço nenhum lugar de apometria. Não conheço. Também não. Não Sorry. conheço. Mas se você der um Google,
Não sei o que vai acontecer, mas ele Vai vai fazer o aparecer melhor alguma dele. coisa. Ele vai fazer o melhor dele. Meu irmão, você está indo embora? Não, Não. Ah, tá. Então aqui está escrito, olha, por causa da vossa incredulidade, qual foi a passagem? Jesus chegou até ele um pai de uma criança que ela tinha recebido um demônio e que ele estava totalmente fora de controle e essa criança foi levada aos apóstolos e eles não conseguiram expulsar o demônio da criança. E Jesus pediu para chamar a criança e com a sua autoridade moral, né, conseguiu curá-la e ela, né, recobrou a saúde e a sanidade. E aí os apóstolos depois foram chegar para Jesus e perguntar por que nós não conseguimos fazer o que você fez. E aí Jesus diz, por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporte-se daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Né? Na verdade, Jesus está sempre falando por meio de uma metáfora, né? Então não se entenda essa questão material de dizer para aquela montanha material de se mover, mas ele está sim falando da montanha que muitas vezes nós temos em vencer nossos defeitos, de a gente vencer nossos hábitos que não são positivos. E ele coloca que se a gente tiver essa fé, né, com a certeza de que nós vamos conquistar aquilo, que nós já nos vemos livre daquele problema, daquela situação, daquele desafio, ele nos coloca que nós temos a capacidade de mover qualquer montanha, qualquer tipo de problema que E seja. tem também uma analogia que eu imagino que seja esse grão de mostarda. É um grão de mostarda pequenininho, mas um grão de mostarda de cada vez, não é? Uhum. E aí você pode construir uma montanha. Também nunca havia pensado sobre isso. Olha, vamos pensar então. Mas Né? como você disse, a analogia do grão de mostarda também é o que ele vem a ser. Ele é uma das menores sementes que existe e se transforma numa das maiores árvores que há. Então, e o que acontece com esse grão de mostarda? Ele não tem dúvida do que ele é capaz de chegar. Ele olha para uma grande árvore de mostarda, né? Desculpe dizer que ele pode olhar, mas ele percebe uma grande árvore de mostarda e diz, eu chego lá, porque é da minha natureza. Se eu não criar nenhum empecilho em duvidar, será que eu vou ser uma árvore de mostarda? Será que eu vou ser tão grande? Será que eu vou ser menor? Será que eu vou... Se não Será que eu vou tiver, conseguir? né? Como esse grão não apresenta essa dúvida, ele vai em frente, né? Uhum. Então você tem mais alguma coisa para falar? Não, só essa. Me veio. Então Então tá resolvi certo. compartilhar o que Então veio. tá certo. É certo que a confiança nas suas próprias forças torna um homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Então ele está lembrando aqui, olha, a gente vai falar dessa questão espiritual, sabendo que a gente vai vencer montanhas que são montanhas dentro de nós, nos nossos crenças limitantes, mas ele também fala que a questão material, se você não tiver dúvida do que você tem, o seu limite de conquistar as coisas é imenso. Então ele está lembrando disso, né? Mas ele diz aqui, as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, tudo que encontramos entre os homens, ainda que se trate das melhores coisas, né? A fé robusta dá perseverança. Então, se você acredita numa coisa, te dá perseverança é você continuar. Você hoje não conseguiu aquilo, mas você está visualizando o que você quer conseguir e você está continuando, e nessa perseverança você vai chegar lá. Dá a energia e os recursos para vencer os obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas, né? Você tem alguma coisa para falar? Não, eu achei interessante essa outra parte aqui também.
que diz... Você quer comentar aí? Não, comenta aí. Os preconceitos da rotina, o interesse material, são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vencer os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Na fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se proveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. É verdade. Né? E a gente teve agora, e me veio, como veio com você, a gente acabou de ver a Olimpíada, né? E a Olimpíada é onde a gente vê o ser humano conquistando limites muito acima daqueles que nós normalmente conseguimos, né? A gente olha ali exemplos de grandes resiliências, de grandes forças de vontade, e o homem está cada vez mais chegando nesse limite, né? E o grande aprendizado para mim, ao ver uma Olimpíada, é ver que quando alguém se propõe a vencer suas barreiras, e aí ela tem que fazer todo aquele trabalho, né, de exercitar, de disciplina, mas ao mesmo tempo existe um outro lado, que é o lado que você não controla, que é o lado da divindade, que é, por exemplo, as possibilidades que um músculo tem. Né? Então, um atleta, um grande atleta, ele vai dizer: eu quero chegar nessa marca, eu visualizo chegar nesse recorde, eu vou fazer todo aquele esforço que eu possa, então eu vou acordar cedo, então eu vou ser disciplinado, eu vou me alimentar. Isso é onde eu posso controlar. Onde está o resto que eu não posso controlar? Não, além disso, né, além do esforço, da disciplina física, do comprometimento diário, de exercitar esse músculo para chegar neste objetivo, além disso, ele visualiza, ele joga todo o processo, ele faz todo o processo mentalmente, né? Então, assim, um jogador de tênis, por exemplo, ele mentalmente ele visualiza todas as sacadas, todas as batidas que a raquete dele vai fazer, como se estivesse acontecendo agora. E a gente pode, posso falar? Desculpe. Pode. Nós estamos nessa negociação nessa negociação harmônica de palavra com palavra. Então a gente quer chegar ao equilíbrio. Isso. O perfeito seria 50% para cada um, mas se ela passar não tem problema, se eu passar não tem problema. Então a gente vê esse atleta, ele antes naquela concentração, a gente sabe que está passando na cabeça dele tudo que ele tem que fazer e ele está chegando ao movimento perfeito, aquela visualização de tudo, e o que convida nós a fazermos, né? É aquela visualização do objetivo que a gente quer chegar, sabendo que uma parte cabe a nós e uma parte cabe à divindade. A parte da divindade sempre vai acontecer. A parte da divindade vai sempre acontecer o melhor, porque às vezes aquele objetivo pode não ser o melhor, e ali em algum caminho pode acontecer talvez uma lesão, talvez alguma situação, mas da parte da divindade vai acontecer o melhor para a gente. Da nossa parte tem que acontecer o que a gente possa fazer de melhor, não é? É um momento crucial, eu acredito, né? Da concentração antes de um grande esporte, antes de um grande evento, né, esportístico, porque é isso, é você ter total foco e não pensar no negativo, né? Não pensar que você errou. Você vai estar pensando que você está acertando, que você já treinou sempre. E é esse o convite que Jesus sempre fez. E aí ontem eu fiz um workshop falando sobre isso, justamente. E eu trouxe uma passagem da Bíblia que confirma, né, que Jesus é Jesus é quântico. Você sabia disso? Fala mais Jesus sobre isso. É quântico, porque ele sempre falou que a gente está ouvindo muito hoje em dia. Tudo que você... Isso aqui está em Marcos 11, 24. Portanto, lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração,
creiam que já receberam. Assim se sucederá. Uhum. E é isso, né? Quando a gente entra na fé, é aquela fé que a gente não tem dúvida. Uhum. Acredita, sente, visualiza, vive como se já tivesse acontecendo na sua mente, porque essa é a expressão do que você pode fazer, da sua fé, Uhum. da sua consciência de que está tudo disponível, na verdade. Então, o que falta o alinhamento do pensamento, do sentimento e Uhum. dessa crença, desse acreditar que É tudo verdade. podemos. E um outro ponto que eu gosto de colocar assim aqui, que você falou muito bem, mas esse pedir, esse que você faz, o pedido em oração, a gente tem que saber que esse pedido também ele corresponde ao que se quer de melhor para você. Eu coloco sempre o exemplo da criança que está almoçando e essa criança vai pedir para a mãe aquilo que ele tem o nível dele de compreensão. Então ele vai na hora do almoço, vai pedir, mãe, eu quero sorvete, né? E eu quero também balinhas, juquinha, e eu quero mais paçoca. A mãe diz, tá bem, eu entendo o que você está pedindo, mas pelo meu amor incrível a você, eu vou te fornecer o que você realmente precisa. Então a gente tem que entender que é uma união entre o que se pede para que seja o melhor para a gente, e aí o universo tem a possibilidade de fornecer. Às vezes o universo pode até fornecer a paçoca e o sorvete como uma forma de ensinar que dizer, olha só como é que você fica depois da paçoca e do sorvete. Uhum. Né? Quantas vezes a gente não faz alguma coisa em excesso e depois a gente se arrepende de dizer, nossa, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter bebido muito, eu não devia ter comido muito, eu não devia ter corrido, enfim. Então o objetivo é a gente chegar nesse equilíbrio para saber que o outro lado, né, a inteligência universal, Deus e essa sabedoria divina está pronta a nos dar tudo, mas É. tudo dentro de digamos, não limite, porque não existe um limite, mas dentro de uma assertiva para o nosso melhor. Você ia falar alguma coisa? Eu ia, quase que fugiu aqui, peraí. Pegando esse gancho, Hum. a gente pensa a paçoca do sorvete. Então, a paçoca e o sorvete, ele vai trazer uma sensação. Uma sensação de quê? De prazer, de satisfação, de um lugar gostoso e confortável de estar, talvez uma memória. Então, quando a gente pede, faz em oração um pedido para o universo, um pedido para Deus, quando a gente acessa algo que a gente quer muito, primeiro tem, como você falou, precisa entender que tem que ser para o seu maior benefício. É verdade. Além disso, precisa ser ecológico, ou seja, precisa ser também em benefício de outras pessoas que estão à sua volta. Mas, além disso, precisa também ser com clareza para você que você está buscando aquela sensação, aquele lugar de satisfação, aquele lugar confortável em que você experimentou aquela paçoca, aquele sorvete. Então, quando a gente confia no universo, a gente não fala eu quero A e quero B, mas tem que ser assim. Não, a gente pensa eu quero me sentir assim. Eu quero me encontrar nesse lugar, esse lugar. E aí o universo ele vai providenciando melhores formas para você encontrar esse sentimento, essa sensação, esse lugar que você busca. Faz sentido? Faz sentido, faz sentido. Acho que é um equilíbrio entre. E aí é por isso que a gente vai evoluindo, né? A É. gente vai evoluindo e o nosso pedido vai se tornando cada vez mais consciente e mais para o nosso benefício.
E no exemplo da criança, ela, à medida que ela vai tomando conhecimento, ela vai dizer, não, agora eu quero, né, uma comida orgânica, uma comida que não maltrate os animais para que eu receba uma carne aqui. Então uma série de consciências que vai se aumentando e vai se possibilitando. E à luz do que você falou, e de ontem que você falou, essa questão de visualização, de se ver, olha que passagem interessante que tem no Evangelho, né? Em outra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar. Então, assim, o poder dessa visualização de onde você quer chegar é fundamental, porque o universo vai dizer, deixa eu te prover meios de você chegar até lá. A gente entende isso muito bem, infelizmente, da forma contrária. Muitas vezes a gente diz, eu não consigo, eu não posso, eu não faço, eu não sei. E aí tudo acontece. E aí a pessoa disse, eu não disse, eu não disse, eu não disse. Ela não entendeu que ela usou a fé no outro sentido, de dizer, eu tenho fé que eu não consigo, eu tenho fé que eu não sei. Então, o que a gente quer é que a gente use essa mesma energia da confiança, mas para que as coisas positivas aconteçam. Porque a gente já está mais do que provado que a gente consegue manifestar isso. Até alguém pode dizer assim, mas isso nunca dá certo para mim. Aí a pessoa faz uma lista de vezes, não, aquela vez eu fiz isso, deu assim, eu fiz assim, fez assim. Eu disse, perfeito, você está me mostrando que você tem fé, só que você precisa ajustar o direcionamento dessa fé. O orai e vigiai. O orai e vigiai. Porque qual é a proporção dos seus pensamentos, qual é a proporção da sua crença, do que você acredita? Se no final do dia você fizer uma avaliação do que você pensou o dia todo, que são mais de 70 mil pensamentos por aí, né? Diz uma pesquisa, né? Através de pesquisas, né? A maioria das pessoas tem a tendência a ter mais de 70 mil pensamentos por dia. Então, fazendo uma avaliação no final do dia, pense, quais foram os meus pensamentos predominantes no meu dia? Foram os pensamentos e a certeza de que eu vou chegar naquele lugar que eu quero, que eu me visualizo, que eu estou sentindo, que eu estou vivenciando dentro de mim? Ou eu estou vivendo o contrário, eu estou pensando o contrário, que vai ser difícil, ai meu Deus do céu. Que hábito é esse que existe dentro de você? Que hábito é esse que existe dentro da nossa mente? Que a gente tem a tendência a ficar repetindo mais do mesmo. É verdade. E aqui um outro texto, se você me permite, diz assim, não se deve confundir a fé com a presunção, aquele que o cara acha que faz tudo do melhor possível. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui, a fé verdadeira, deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode ele sem ele. É por essa razão que os espíritos bons vêm em seu auxílio. A presunção é mais orgulho do que fé, e o orgulho ele é sempre castigado. Né? Então, a gente não pode confundir de ser aquela presunção de dizer, eu sei tudo, eu vou, porque aquilo ali não é fé, aquilo ali é um orgulho, uma manifestação do seu ego dizendo, eu sou o melhor. Enquanto que você tem a humildade de dizer, peraí, o que eu ainda aprendo nesse processo? O que aquele outra pessoa talvez possa trazer de ensinamento para mim, porque o instrumento divino ele vem de diversas formas. Sim. Ele pode vir através de uma pessoa que nos diz alguma coisa em que a gente diz, deixa eu dar uma acertadinha no meu rumo, porque eu estava achando que era isso aqui. Eu, ao ouvi-la, e ela sendo instrumento dessa divindade que nos coloca
com a humildade, a gente nos permite ouvir e ver as outras coisas, a gente pode dar uma acertada nesse caminho, não é verdade? Sim, Né? Então, maravilhoso. então, como é que nós estamos com 26 minutos de jogo, Ah, a gente está indo muito bem, meu amor. Tem né? ainda alguns minutinhos. Tá. Então, e aqui fala o seguinte: o poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Né? Quando a gente fala de magnetismo, é uma coisa que assim é a coisa que atrai, né? A gente está falando de física quântica, É verdade. que está sendo cada vez mais revelado. A comprovação de que o poder, como sempre foi dito, né, no Evangelho, a gente pode ver muitas vezes que o poder está dentro de nós. Por quê? A gente está sobre leis universais, leis divinas, que nos lembram que estamos atraindo, né, magneticamente tudo à nossa volta. Especial na ação magnética. Por seu intermédio, né, dessa fé e dessa ação magnética, o homem atua sobre o fluido, esse fluido cósmico universal que está em toda parte. Agente universal, modificando-lhe as qualidades, lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, olha o que é essa fé, o que é essa certeza, né? Se me permite, eu tenho uma definição muito simples de fé. Quando a gente entra num ambiente e a gente está ali extremamente tranquilo, porque sabe que o teto não vai cair na nossa cabeça, a gente intuitivamente a gente sabe, eu sei que isso aqui foi construído com leis físicas por um arquiteto, então eu estou aqui com toda tranquilidade. Se eu estivesse num ambiente em que eu estivesse com medo, eu não conseguiria realizar nada. No meio de um terremoto, que é muito comum aqui na Califórnia, que o negócio começa a tremer, você já fica com essa insegurança e diz, meu Deus, esse negócio vai ficar em pé, e aí você paralisa. Mas se você está normalmente num ambiente e que você diz assim, aqui eu não tenho dúvida nenhuma que esse teto não vai cair durante a nossa transmissão. Então eu sigo plenamente na minha atividade. Agora, se começasse a dar um terremotinho aqui, a gente saía correndo porque a gente já começava a duvidar. É verdade. Né? Então, meu amor, nós estamos chegando aos 28 minutos. Você quer fazer Tem a uma Josimar conclusão? aqui dizendo, ser humilde o suficiente para ver ainda pode ser mais perfeito, né? Isso, ser humilde o suficiente e entregar, né, essa certeza, deixar essa certeza tomar conta de você, sem prepotência, claro, mas com essa certeza de que você está, né, nós estamos certos no caminho, focalizados no que a gente quer. Então, o nosso dever de casa para a semana é a gente visualizar aonde a gente quer chegar, a gente olhar o que a gente está querendo chegar para saber se realmente isso é o melhor para nós e vamos lá, vamos fazer um passinho de cada vez. O importante, eu sempre brinco dizendo, se eu quero ir daqui da Califórnia a Nova York, o ponto principal é saber que eu estou indo na direção certa. Eu posso ir de avião a jato, eu posso ir caminhando, um dia eu chego lá, alguma hora eu chego lá, mais cedo ou mais tarde. É verdade. Mas o importante é o direcionamento. Então tenha certeza de que o direcionamento que você está indo, ele é o melhor para você e, como ela disse, ecologicamente, dizendo, é o melhor para todo mundo, eu estou gerando algum tipo de dano a alguém, ao ambiente, de alguma forma. Sim. Se não é, então coloca isso na tua cabeça, visualiza essa imagem e segue, caminha todo dia, vai perseverando. Não é? Isso. Então, a Karina estava perguntando se pode mandar uma mensagem no nosso pro direct, né? Pro mestre, em outras palavras. Sim, mande sim uma mensagem para gente. É sempre um prazer ouvir, né, de vocês e poder responder qualquer pergunta. E, inclusive, se vocês acharem que essas lives são
interessantes e queiram dividir com seus amigos, com seus familiares, por favor, faça isso, porque quanto mais a gente divide, mais a gente pode atingir mais pessoas, não é? Dá o seu like, faz o seu comentário, manda mensagem pra gente no direct, que a gente vai fazer o nosso melhor para ir respondendo. É verdade. E peguem a sua água, que foi abençoada nesse pensamento que a gente está tendo aqui de nos tornar melhores. Os nossos amigos espirituais, nossos mentores estão conosco, os nossos aqui estão conosco presentes. Você aí está com seus mentores presentes porque você fez essa conexão para se melhorar, essa conexão com a espiritualidade. Então ele está aí do lado com você. Aproveita essa força, aproveita essa imantação da sua água. Tenha uma semana maravilhosa, visualize, comece o seu dia colocando o que você quer do seu dia, o que você planeja do seu dia. Como que você quer se sentir com o seu dia. Isso. Como que você quer se sentir? Quero me sentir leve, quero me sentir grata, quero me sentir que eu produzi algo que fez alguma importância para alguém. A gente quer sentir, né? Assim, não precisa ser tão absolutamente direto e querer controlar, mas o sentimento a gente pode viver ele, né? É verdade, é verdade. Tenha uma semana maravilhosa, tá bom? Bebam a sua água. E tenham um domingo incrível, maravilhoso e uma semana maravilhosa A gente também. se encontra no domingo que vem. E terça-feira tem lua cheia. Observe a lua, veja essa maravilha que é a lua, sinta ela no seu coração, né? E tenha uma semana maravilhosa. O que eu posso falar mais? Tá bom? Resumindo. Fiquem com Deus. Beijo pra vocês. Beijo. Amo vocês. Beijo.